Olá, querido usuário do sistema de gestão Hot Lucros, aqui quem fala é Vinícius, e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês, as mudanças que ocorreram na versão 2.3 do nosso sistema de gestão. Bom, primeiramente eu queria falar que foram várias modificações, foram várias implementações, várias coisas novas que tornou o sistema cada vez mais adaptado à realidade do usuário. E nesse breve vídeo eu quero te apresentar de forma bem simples tudo aquilo que foi alterado. Bom, primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte, vamos vir aqui no módulo de caixas, vou clicar em um caixa qualquer aqui. Então, olha, hoje dia 27/7 tem as movimentações que ocorreram no dia de hoje. Quais foram então o que foi que mudou nesse módulo de caixa? O que tem de novo? Primeira coisa, nós acrescentamos um botão que chama marcador. O que significa esse botão? Suponhamos que você está no meio do dia ali, no seu fluxo de caixa. De repente você observou na hora do almoço ali, por exemplo, você vai sair da sua loja, do seu estabelecimento. Você observou que o seu caixa está com R$ 1.127. Então você foi lá no seu caixa mesmo, na sua movimentação, contou o dinheiro e realmente está com esse valor. Então o que acontece? Você pode inserir aqui um marcador. Então eu vou clicar no marcador. O que esse marcador serve? Esse marcador ele vai colocar aqui para você, num determinado período, como eu marquei agora, 13/22, ele inseriu esse marcador para mim aqui, e aqui nas informações ele vai falar o seguinte, olha, 1.127,47 era o saldo do caixa no ato da marcação. O que isso significa? Se no final do dia, por exemplo, ocorrer algum problema no seu fluxo de caixa, o dinheiro não bateu, não deu certo, você vai entender o quê? Que esse problema ocorreu após essa data. Então esse marcador vai facilitar para você identificar um possível problema no seu fluxo de caixa, tá bom? Lembrando que no outro dia esse marcador ele é eliminado automaticamente pelo sistema. Então todos os marcadores que eu coloquei anteriormente foram eliminados. Então ele vai funcionar somente no dia, tá bom? Outra função bastante útil e muito interessante que foi colocada foi a parte de adicionar entrada no caixa sem a necessidade de fazer uma venda. Até então, para a gente dar uma entrada no caixa, eu tinha que fazer uma venda de um produto, uma mercadoria minha. Só que o seguinte, pode acontecer uma situação que você queira dar uma entrada no seu caixa que não seja de uma venda. Por exemplo, vamos supor que você fez um empréstimo no banco. Então, esse dinheiro que vai entrar no seu caixa, na sua movimentação financeira, ele não é nenhuma venda que você fez, foi um empréstimo. Como que eu faço então para dar uma entrada no meu caixa? Primeira coisa, nós precisamos entender o seguinte. Aqui nos fornecedores, então eu tenho todos os meus fornecedores e eu tenho agora aqui um campo novo, que é o tipo, se ele é entrada ou se ele é saída. Por exemplo, eu tenho aqui alguns fornecedores de saída, que são café da tarde, semi, combustível, tudo aquilo que são despesas minhas, que eu vou sair um dinheiro do caixa. O que poderia ser uma entrada? Eu vou cadastrar aqui um fornecedor, por exemplo, com o nome de empréstimo, igual a gente já havia falado. Vou colocar a cor dele aqui rosa, vamos colocar o tipo entrada. Deixa eu salvar. Então aqui, tem um fornecedor com esse nome de empréstimo. Agora o que vai acontecer? Aqui no meu caixa, eu tenho aqui a opção de adicionar uma entrada. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela. Eu informo qual fornecedor. Então ele vai pegar somente aqueles que são entrada, Então eu vou colocar aqui, empréstimo. Eu recebi um empréstimo de uma parcela só, no valor de R$500, por exemplo. Vamos colocar que isso veio hoje. Então eu vou colocar que foi conciliado, essa conta a receber minha, e vou salvar. Então o que vai acontecer? Olha, no meu caixa ocorreu uma entrada de R$500, tá? Que foi referente a este empréstimo. Então foi aqui um tipo de entrada, ok? Então meu saldo agora está 1.627. Olha, na hora da marcação 1.127. Então eu consigo dar uma entrada a partir desse menu. Junto com esse menu também foi acrescentado aqui no conta a receber, um calendário. Na verdade, 2 itens. Aqui em contas a receber eu consigo ver em forma de tabela as minhas contas a receber deste período, 27/6 a 27/8. Ele pega o intervalo de um mês antes e um mês depois. Tá? Você pode vir aqui e alterar a data que você quiser. Então, todas as minhas contas a receber. Então, eu posso filtrar aqui por valor, por nome, Eu quero saber só do André Júnior. Então, tem aqui essas duas contas a receber. A parcela 1 de 2 já venceu, está em vermelho, e a outra ainda vai vencer. E eu posso ver também aqui em forma de calendário as minhas contas a receber. Mesma coisa, ele vai pegar o intervalo de 2 meses e eu vejo que todas as minhas contas a receber nesse período. O vermelho está atrasado, azuis ainda não recebi. Ok?
Bom, então eu posso acrescentar uma conta a receber tanto pelo caixa quanto aqui pelo calendário, clicando em adicionar, tá? Vem na mesma tela, quanto também eu posso clicar em contas a receber e vir em adicionar, mesma coisa, tá? Um outro fato interessante é que agora nas contas a receber ou nas contas a pagar é possível anexar um comprovante. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, digitar no Google aqui, deixa eu pegar um comprovante aqui, só para a gente fazer um teste. Deixa eu baixar aqui no meu computador. Aqui, vamos pegar esse comprovante, vamos pegar esse item aqui, ó. Nem sei o que é, estou pegando aqui só para a gente testar mesmo. Então vamos supor que eu fiz um pagamento de alguma compra, eu comprei uma mercadoria e eu tenho esse comprovante aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse item aqui no meu computador, tá? Vamos salvar aqui, vou colocar na minha área de trabalho, ok. Então eu vou adicionar uma conta a pagar. Então vamos pegar aqui essa conta, vou vir aqui agora no contas a pagar, tá? E vou vir em adicionar. Você pode vir por aqui, lá pelo caixa ou pelo calendário de contas a pagar, tanto faz. Então vamos colocar aqui, por exemplo, café da tarde, R$20. Vamos supor que isso foi hoje. Eu vou vir aqui no anexo, tá? Eu vou anexar esse arquivo. E agora eu vou salvar. Então ele vai, né, inserir esse registro na minha base de dados e junto com o registro ele vai inserir aquele arquivo em anexo que eu baixei e agora estou enviando esse arquivo para o meu sistema. Tá? Dependendo do tamanho do arquivo, ele pode demorar um pouquinho a mais ou a menos para inserir. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui de novo no meu contas a pagar, só para a gente observar. Que, olha, hoje eu inseri, hoje é dia 27, está aqui, ó, café da tarde, certo? Se eu clicar aqui nele, aí eu vou ter aqui um anexo, tá? Então, eu clicando no anexo, ele vai carregar para mim o comprovante. Então isso aqui fica muito bacana porque você pode então anexar os seus comprovantes e depois você pode consultar isso, né? Se você quiser um relatório, um histórico, realmente ver o documento, como que foi, então você pode anexar. Tá? Isso aí foi mais uma novidade, tanto no contas a pagar quanto no contas a receber, tá bom? Outra coisa nova que aconteceu é o seguinte, deixa eu vir aqui adicionar uma nova conta. Tanto faz, quando eu falo aqui em contas a pagar, ele aplica contas a pagar ou contas a receber, tá bom? Suponhamos que eu tenha um determinado serviço que eu pago, que seria um pagamento recorrente, ou seja, eu pago aquilo ali todo mês. Por exemplo, internet é um valor fixo, eu pago todo mês, um curso, algo do tipo. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que vou colocar aqui uma despesa, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos colocar qualquer coisa para a gente testar. Vamos supor que eu pago para uma editora um valor fixo por mês. O que vai acontecer? Você pode fazer o seguinte, então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero gerar isso para 12 meses. Eu quero já que o sistema já insira na minha base de dados os 12 meses para frente que eu tenho que pagar essa conta, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 12 meses. E aí vai aparecer um botão aqui, ó, gerar recorrência, tá? Se você pressionar ele aqui, ele vai te dar a seguinte informação: informe o valor e o vencimento da primeira parcela. Então suponhamos que a primeira parcela vai vencer aqui, ó. O valor dela é R$100, tá? Vamos colocar aqui, ó. R$100 e o vencimento dela é todo dia 29. Então 29/7, 29/8 e assim por diante. Então o que vai acontecer? Você vem aqui em gerar recorrência, então ele vai gerar as outras, né, 11 parcelas, no caso que eu coloquei, no valor de R$100 e aqui ele foi acrescentando a data, né? 29, enfim. Então eu inseri isso aqui, vou vir agora em salvar, o que vai acontecer? Ele vai inserir na minha base de dados as 12 ocorrências que eu solicitei. Então vamos lá. 29 tem aqui editora. Vamos pegar no próximo mês, ó. 29 de agosto. 29 de setembro, assim por diante. Então ele inseriu, né, os próximos 12 meses a minha recorrência, tá? Se eu clicar nessa aqui, por exemplo, olha, ele vai mostrar que a parcela é 8 de 12, tá? Que eu gerei. Então é uma possibilidade agora que permite você gerar suas contas a pagar ou contas a receber a um longo período. Então você pode utilizar também essa função, tá bom? Então essa parte é a modificação que se aplicou à parte do caixa, ok? Agora, o que tem de mais de novo no sistema? Todos os menus que você entrar agora, o que você vai observar? Quando você for fazer uma pesquisa, aqui, ó, ele já vai buscar todos, no caso que eu tenho em compras, né? Então eu estou pesquisando por fornecedor. Então ele já pegou aqui todos os meus fornecedores cadastrados. Se eu vim aqui, por exemplo, em vendas, eu quero fazer uma pesquisa por nome do cliente.
Então eu vou vir aqui digitar o nome dele, ele vai pesquisar aquele nome. Então isso aqui vai facilitar muito na busca, porque ele já vai te, né, auto preencher, né, o campo na medida que você for digitando os caracteres. Ok? Bom, na venda agora, o que mudou em vendas? Duas coisas básicas. Na verdade, três coisas. Primeira, vamos pegar aqui um produto qualquer. Deixa eu pegar aqui um produto que tem 0 unidades. Vamos supor que você está trabalhando com estoque negativo, ok? O seu sistema permite que você faça venda com estoque negativo. O que acontece? Quando eu pegar um produto que tem 0 unidades, igual esse aqui, ele tem 0 unidades no estoque, ou seja, não tem nada no estoque, né? Quando eu seleciono esse produto para realizar uma venda, ele vai me dar um alerta. Olha, o produto, é o nome dele, atualmente está com 0 unidades no estoque. Ao realizar a venda deste item, seu estoque ficará negativo. Então esse alerta ele vai te dar só para te informar mesmo que esse produto não tem, né, unidades no estoque. Qual que é a outra novidade? Foi remodelado aqui a parte de você visualizar a venda, então ficou muito mais fácil, muito mais intuitivo os campos, muito mais legível também. Uma outra coisa, o que vai acontecer? Quando a venda for à vista, ou seja, o cliente vai pagar à vista, ele vai habilitar um campo de troco. Então você vem aqui no valor pago que o cliente está te pagando. Então o total da sua venda deu R$23, certo? Então o cliente está te pagando 25, por exemplo, te deu R$25. Então ele já vai calcular ali o troco, R$2 de troco. Tá? Na medida que você vai colocando, né, o valor, ele vai calculando automaticamente o troco. Se você inserir um valor menor, tá, do que o valor da venda, logicamente não vai te dar nenhum troco, você não tem que devolver nada para o seu cliente. Ok? E eu vou entrar aqui num outro usuário. Deixa eu vir aqui no meu próprio usuário. A outra opção é o seguinte. Aqui no cadastro do usuário, eu vou editar o meu usuário, por exemplo, e vou colocar aqui, tem a seguinte opção, habilitar PDV, que é ponto de venda. Então eu vou marcar como sim, vou salvar. Agora o que vai acontecer? Quando eu sair do sistema, deixa eu entrar aqui de novo, para vocês verem o que vai acontecer. Suponha que você tem uma padaria ou algum estabelecimento que você tenha só um ponto de venda, o determinado usuário vai só fazer a venda, não vai ter outras funções no sistema. Então você habilita o PDV para ele, o que vai acontecer? Quando ele estiver aqui na tela de vendas, então eu vou entrar aqui em vendas e vou adicionar. Ele não vai ter mais a possibilidade de ver aqueles menus do lado atrapalhando ele. Então o que vai acontecer? Você tira aquelas permissões para ele, por exemplo, dos menus ali do lado, as permissões que ele tem. E aí o que vai acontecer? Ele vai cadastrar aqui, fazer uma venda para um cliente. Olha, vou pegar aqui um pouco de teste. Então vamos supor que eu estou comprando esse item aqui. Então eu vou colocar aqui a venda à vista e vou marcar aqui finalizar. Ok, ele emitiu um recibo. Certo. Essa outra parte que eu vou mostrar depois para vocês, que ele emitiu isso aqui também. Vou cancelar. E o que vai acontecer? Tá, ele já inseriu a minha venda, né, com sucesso. E se eu vir aqui em vendas novamente e adicionar, ele vai ficar com aquela tela novamente, sem nenhum menu, para não atrapalhar isso, não atrapalhar ou desviar a atenção do seu usuário na hora da venda. Se a venda for a prazo, então eu vou vir aqui, selecionar o produto, vou colocar aqui a quantidade que o cliente está levando, ok? E vou colocar prazo, essa aqui, por exemplo, uma vez. Isso aqui eu vou desmarcar, depois eu vou explicar para vocês esse campo, o que significa. Vou finalizar. Tá, ele gerou um comprovante, vou cancelar. Ok. Beleza, então voltou para a tela de vendas novamente, tá bom? Então, o PDV ele vai possibilitar para você, então, essa visão, né, do sistema, com poucas informações para o usuário não, né, desviar ali a atenção, não dispersar a atenção dele. Ok, então deixa eu vou lá no meu usuário de novo, vou clicar aqui, vou vir no meu usuário e eu vou voltar, vou desabilitar esse PDV para ele, para a gente continuar. Lembrando que toda alteração que a gente faz aqui no usuário, nas configurações, a gente tem que sair do sistema para que as alterações entrem em vigor. Então eu vou sair e vou entrar novamente. Beleza. Então agora a gente vai falar das modificações que foram feitas na parte de produtos, no cadastro de produtos. Bom, primeira coisa é o seguinte, foi acrescentado aqui do lado esquerdo, tá, em configurações, a possibilidade de você trabalhar com unidades de medidas. O que seria isso aqui?
Antes dessa opção, a gente trabalhava no sistema somente com valores que eram em unidades. Então, por exemplo, você trabalha ali com uma blusa, com tantas quantidades de, por exemplo, de um determinado produto físico, né? Por exemplo, um CD, um notebook. Eu tenho 5 notebooks dessa marca, eu tenho 5 pendrives dessa marca ou dessa categoria. Então, a gente trabalha com valores em unidade. Só que existe a seguinte situação: vamos supor que você trabalha com um supermercado e você tem ali, por exemplo, pão, que ele é em quilo. Você não trabalha com unidade, a pessoa não vai comprar lá. Ela até pode, né, comprar 10 pães, mas geralmente ele é pesado. Então aquilo ali deu tantos gramas ou tantos quilos, você vai trabalhar com medidas diferentes. Então aqui em unidade de medida, você vai poder cadastrar as suas unidades, tá? E definir, né, para essas unidades uma sigla, uma descrição e quantas casas decimais que ela tem. Então, por exemplo, olha aqui o quilograma, né? A sigla eu coloquei KG, né? Descrição quilograma. Casas decimais 3. Por que 3? Seria, por exemplo, 1,5 kg seria 1,500 ou 1,225, é 1,225 gramas. Então você define as casas decimais. Combustível, por exemplo, seria em 4 casas, né, o valor. Então você define ali as casas decimais na hora de fazer o cadastro, né, bem simples. Então a sigla, a descrição é o número de casas decimais, cadastro. E aí o que vai acontecer? Quando você for cadastrar um produto, tá, vamos lá. Aqui nas unidades de medida você vai escolher a sua unidade de medida. Se você escolhe uma unidade que ela é o valor inteiro, por exemplo, a unidade, então aqui só vai ser permitido você colocar campos, né, do tipo inteiro. Se você informa aqui, por exemplo, uma unidade de medida que não é um valor inteiro, por exemplo, litros, eu tenho um produto que seria, por exemplo, vou colocar aqui, trabalho com leite, eu tenho hoje no estoque a quantidade de 200 litros. Então você vai ser obrigatoriamente, né, ter que colocar a vírgula e os valores depois da vírgula. Deixa eu colocar aqui sem a vírgula para vocês verem. Olha, quando eu for clicar em salvar, ele vai dar a seguinte mensagem: é preciso que o formato corresponda ao exigido. Olha, qual que é o formato exigido? 0,3 casas, tá vendo? Depois da vírgula, então tem que colocar aqui as 3 casas decimais, tá bom? Então, com as unidades de medida, a gente consegue trabalhar, tá, com valores que não sejam somente do tipo inteiro, né? O que mais, então, que aconteceu na parte de produtos? Então, a primeira alteração foi essa, tá? A segunda alteração é o seguinte, vamos lá. Eu sei que é muita coisa, gente, mas vamos tentar ir devagar para a gente, né, chegar no lugar. Aqui em configurações, essa opção já existia, tá? Mas às vezes você não conhecia ela, mas existe uma opção aqui que é para você trabalhar com entrega de mercadoria. Olha, agendar entrega de mercadoria em vendas está marcado como sim. Na maioria dos usuários não trabalha com esse tipo de situação, geralmente está marcado como não. Mas o que significa essa opção aqui? Quando você for fazer uma venda e essa opção estiver marcada como sim, então ao adicionar uma venda, vamos pegar aqui, por exemplo, que eu estou fazendo uma venda para o cliente tal, estou vendendo os seguintes itens. Vou colocar esse item aqui, uma unidade, vou colocar essa blusa, 3 unidades, beleza. Aqui, olha, vai ter um campo, ó, incluir na agenda, sim ou não. Por padrão está marcado como sim, tá? Eu vou deixar os dois marcados como sim, ok? E aqui tem uma data prevista de entrega dessa mercadoria. Então eu coloquei, ó, ele buscou a data do dia, 27/7. Suponhamos que eu vou colocar aqui dia 29. Então vamos vir aqui, colocar 29. A prazo, vou colocar aqui 2 vezes e eu vou clicar em finalizar. Então o que vai acontecer? Ele vai gerar para mim aqui, né, o comprovante da venda normalmente. E depois ele vai gerar para mim também o meu comprovante na agenda. Então o que está aqui? Olha, ele gravou um compromisso na agenda, tá? Um compromisso, o nome dele é entrega de mercadoria da venda 645, foi aberto por Vinícius Couto nesse horário. Quais são? Aqui são os dados da loja, aqui são os dados do cliente e aqui são os dados da mercadoria, tá? Então a venda 645, esse compromisso vai ser realizado no dia 29, até termina no dia 29, e aqui embaixo na descrição eu tenho o quê? Eu tenho os meus itens que eu vou entregar. Então você pode, por exemplo, imprimir isso aqui e entregar para o seu entregador. Ele vai levar esse comprovante com os produtos,
para o cliente, né, para saber o endereço que ele está levando, onde que ele tem que entregar e quais são os itens que ele tem que entregar. Quando eu cancelar aqui, o que vai acontecer? Então, eu iniciei minha venda, ok? Se eu vir aqui na agenda, eu vou vir aqui no dia 29, olha lá, está lá, entrega de mercadoria da venda 645. Suponhamos que eu fui lá, entreguei, já concluí esse compromisso. O que eu vou fazer? Você pode vir aqui, né, colocar, por exemplo, compromisso foi realizada a entrega. Eu vou marcar aqui agora como concluído. Tá? Eu vou salvar. Pronto, esse item saiu da minha agenda, está concluído. E depois eu posso tirar um relatório, né, de itens da minha agenda e ver, né, no determinado período o que foi, o que não foi realizado. Tá? Se eu marco, por exemplo, na venda para não entregar um determinado item, esse item não vai aparecer na minha agenda. Tá? Então, se eu marcar aqui, ó, vou pegar o item qualquer aqui, se eu marcar ele como não, né, na hora de gravar lá na agenda, ele não vai gravar esse item para ser entregue. Pode acontecer, por exemplo, que o cliente busque, pegue na loja na hora de fazer a compra e não leve para casa. Aliás, não necessita que alguém leve na casa dele. Então, você pode marcar aqui como não. Tá bom? Ok. Então, o que mais que a gente tem para falar aqui, né? Bom, no cadastro de produto, agora é uma opção muito interessante. Isso aqui é para quem trabalha com produção e produz o seu próprio produto. Vamos supor que você trabalha ali com... você é uma fábrica que vende iogurte. Tá? Então, você tem um produto seu acabado, é o que? O iogurte que você vende. Só que você produz esse item também. Para produzir esse item, você tem o que? A matéria-prima. Então, você agora vai poder cadastrar a sua matéria-prima, né, no seu estoque. Como que vai funcionar então? Eu vou vir aqui no cadastro de matéria-prima, vou inserir o nome, por exemplo, vamos colocar aqui, o que a gente pode colocar? Vamos colocar aqui, ó, leite, unidade, litros. Quanto eu tenho de estoque desse produto? Tenho 100 litros, por exemplo. Meu estoque mínimo é 50. Ok? Vamos colocar qualquer coisa aqui só para a gente passar. Vamos colocar aqui. Vamos deixar eu comprir por 1,50 o litro. Tá, beleza. Vamos salvar. Eu coloquei nada no valor da venda, nem no valor do custo final, porque eu não vou vender esse item. Bom, então cadastrei esse produto. Agora eu vou cadastrar um produto que vai ser o próprio produto acabado meu. Então seria o que? O iogurte. Quanto que eu tenho hoje no estoque desse produto? Ele é o que? Em unidade, que eu meço ele. Pode ser por unidade, por caixa, entendeu? Do jeito que você achar interessante. Vamos colocar unidade. Eu tenho hoje no estoque 500 unidades, o meu mínimo é 100, tá? Define a categoria, o valor de compra dele, vamos deixar aqui R$1, custo final dele 1,20, venda 2,50. Ok. Aí o que acontece? Aqui embaixo eu vou ter a seguinte opção, olha, vincular produto ou matéria-prima, está marcado como não. Quando eu marco isso aqui como sim, ele vai habilitar esse campo para eu selecionar os itens, quais são as matérias-primas que compõem esse produto. Então, por exemplo, esse produto ele é composto pelo leite, leite ninho. Para eu fazer uma unidade, eu levo mais ou menos, por exemplo, 0,50, por exemplo, de leite, né? Para fazer uma unidade. O que mais que leva nele? Vamos colocar que leva açúcar. Então, vou colocar açúcar refinado. Ele leva... Aqui está em quilo a medida, né? Então, vamos supor que leva menos, bem menos, né? Lógico, né? Vamos colocar aqui vou colocar 20 gramas. Ok. Beleza, então defini minhas unidades aqui, né, desse produto. Eu vou agora salvar. Então, eu cadastro o produto iogurte. Se eu vim aqui editar ele, olha, ele tem até as minhas medidas já. Depois você pode alterar, fazer do jeito que você quiser. Ok? Então, vamos cancelar aqui. O que vai acontecer então? Olha que interessante. Quando eu for fazer uma produção, vamos supor que eu produzi hoje 50 iogurtes. Ok? Então vamos lá. Só para a gente conferir, eu vou pesquisar aqui, ó. Leite ninho, vamos supor que vamos ver que eu tenho 100 litros, ok? Vou pegar só ele, não vou pegar o outro item não. Agora vamos supor que eu produzi iogurte. Tá? Eu vou adicionar um item na minha produção. Esse item não existia, então ele foi criado recentemente. Então eu vou adicionar uma produção que eu fiz. O que eu produzi hoje? Eu produzi um iogurte. Quantas unidades que eu produzi? Eu produzi 50 unidades. Ok?
Beleza, vou finalizar. Então, ele deu aqui registro incluído com sucesso. O que aconteceu? Olha que interessante. Ele inseriu 50 unidades de iogurte e abateu 100 gramas de açúcar refinado e 250 de leite ninho, porque são os itens que compõem esse produto. Então, se eu vim aqui agora nos meus produtos, cadê o produto, gente? Produtos, tá, vamos lá. Vamos pesquisar aqui primeiramente pelo leite ninho. Ele tinha 100 unidades, né? Se não me engano. Deixa eu ver se era isso. Aliás, perdão, vamos pesquisar primeiro pelo iogurte, que eu queria ver. Ali já deu para ver que abaixou um pouco, né? Então o iogurte, ó, tinha 500, tem 550, tá? Foi 50 que eu produzi. E no leite ninho, eu tinha 100 litros de leite ninho. Como eu gastei 250, ficou lá 99,750. Ou seja, com isso eu consigo ter um controle do meu estoque de matéria-prima e do meu estoque de produto acabado ao mesmo tempo. Na medida que eu vou produzindo, né, eu vou lançando a minha produção ao longo do dia, ele vai abatendo na minha matéria-prima e vai incluindo o meu produto acabado. Okay? Então, com essa opção agora, o sistema me permite trabalhar com essas duas opções, essas duas formas. Tá bom? Qual que é a outra opção que a gente tem no sistema? Vamos pegar aqui um produto que já está cadastrado. Deixa eu pesquisar aqui para você ver. Aqui, ó, pão de sal. Esse item aqui, olha, interessante. Ele também tem alguns itens que ele leva nele. Então eu coloquei esses dois itens aqui. Agora tem uma opção que é o seguinte, ó, ao realizar uma venda do produto, abater os itens abaixo. O que é isso aqui? Quando a gente marca isso como sim, quando eu realizar uma venda, né, de determinada quantidade de pão de sal, ele vai lá no meu estoque, no ato da venda, tá bom? No ato da venda ele vai abater essa quantidade. Então, por exemplo, aqui no meu pão de sal ele está em quilo, ou seja, cada quilo que eu tenho leva essa medida. Ok? Então vamos lá, vamos deixar aqui, só para a gente ter uma ideia, sal grosso e polvilho. Deixa eu salvar aqui. Vamos pesquisar aqui só um deles para a gente ver quanto que tem hoje no estoque. O polvilho, agora não sei qual que é. Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver qual que é o código dele. Então aqui, ó. Polvilho é o código 35, ok? Então vamos lá de novo, tá? Vamos pesquisar aqui por nome. Polvilho, código 35, eu tenho hoje 70 unidades no estoque, ok? 70 quilos de polvilho no estoque. E eu vou fazer agora a venda do pão de sal, tá? Então eu vou vir aqui adicionar uma venda para o cliente e tal. Você precisa informar o cliente, né? Vamos colocar aqui só o produto. Pão de sal. Vamos supor que eu vendi 1 kg. Para ficar fácil a gente fazer a conta, tá? Vamos colocar aqui 1 kg. Já me deu o valor do quilo que ficou aqui. Vamos colocar que foi à vista. Tá. Não vou salvar nada na agenda. Vou deixar em branco aqui. Bom, vou finalizar, né? Então, ele gerou lá meu comprovante, né? Um recibozinho para mim. Ok. Beleza. Então, tá lá. Venda inserida com sucesso. Olha que interessante. Ele vendeu 1 kg de pão de sal e ele abateu isso aqui, ó. No sal grosso e no polvilho. Então, se eu for lá no produto e pesquisar o polvilho, então vamos lá, polvilho, era o 35, né? Isso, olha lá, estava 70, está com 69,770,75. Ou seja, ele abateu 25, né, gramas, né, 250 gramas, que leva 1 kg de pão de sal. Então, essa é uma outra opção, tá bom? Que você pode ter esse controle da matéria-prima separada do produto acabado, ok? E uma última alteração no produto, o que foi? Vamos voltar lá em produtos, então. Suponhamos que você tem algum produto aí, tem um produto na sua empresa que ele é um ativo imobilizado ou um ativo fixo. O que seria, por exemplo, uma mesa, cadeiras, cesta de lixo, qualquer item que você não vende. Você tem ele, você não faz a venda desse produto e você quer ter um controle dele no sistema. Então o que vai acontecer? Você pode cadastrar esse produto aqui no sistema e você informa que ele é um ativo imobilizado. Quando você faz isso, esse produto vai ficar cadastrado, ele não vai aparecer nas vendas, tá? Nem nas compras. Você vai ter ele lá cadastrado no seu sistema, tá? Você vai ter um controle desse tipo de produto e ele não vai aparecer nas vendas. Então é uma outra opção para você ter controle dos seus ativos fixos e ativos imobilizados. Ok?
Bom, eu falei aqui da parte de produção, né, que foi acrescentada esse menu. Você pode aqui, por exemplo, essa produção que eu fiz aqui, ó. Se eu excluir ela, ele vai tirar 50 unidades no iogurte e vai acrescentar essa quantidade na minha matéria-prima, ok? Beleza, então aqui tem a parte de produção. E a última atualização, que para mim uma das, assim, todas foram importantes, mas essa é algo muito importante porque trata na parte financeira, é a parte de geração de boletos. Então agora o sistema já está trabalhando e homologado para gerar boletos. Como que vai funcionar então? Então você que tem interesse em trabalhar com geração de boletos, você vai entrar em contato conosco, a gente vai fazer a homologação do seu banco, do seu boleto. E é bem simples como que funciona. Olha, vamos pegar um exemplo nas vendas mesmo. Essa venda, por exemplo, com R$380 desses itens aqui, gerou duas faturas, certo? Duas de R$190. Eu quero imprimir esse boleto para o cliente pagar no banco. O que eu vou fazer? Vou selecionar a venda e vou vir aqui em boletos. Eu homologuei esse boleto dessa conta, então vou clicar aqui nele e o sistema já vai gerar para mim aqui os dois boletos impressos. Olha, 190, 190. Pronto, o cliente entrega, paga e esse valor vai cair na sua conta bancária, ok? Você pode imprimir por aqui, você pode imprimir direto no cliente, então você pode vir aqui, por exemplo, no cliente, que é o Vinícius da Costa Couto, vou vir nas informações dele. Então vamos lá, vamos vir aqui na... Deixa eu vir aqui no financeiro dele. Isso. Eu vou pegar aqui, eu quero imprimir somente esses dois aqui, ó, só um deles. Então eu vou clicar aqui em boleto e vou clicar para imprimir. Ok, então gerou lá o boleto para mim. Ok. Aí dentro do sistema, em qualquer lugar que você trabalhe, né, com essa parte financeira, você consegue gerar esse boleto, né? Deixa eu clicar aqui nessa conta a receber, por exemplo. Olha, tem aqui a opção de boleto. Eu vou imprimir esse boleto. Ok? Então, você faz a impressão do boleto, seu cliente vai no banco, faz o pagamento e esse dinheiro cai na sua conta. Bom, aí você me pergunta, e aí Vinícius, como é que eu vou fazer para sincronizar esse recebimento do banco com o meu sistema? Bom, a partir de um arquivo que o próprio banco vai fornecer para você, que é chamado de arquivo de retorno. Todo banco, tá, que você tem um contrato ali, você tem uma carteira para você gerar boletos, ele disponibiliza para você uma ferramenta na qual você vai fazer o quê? Você vai gerar, você vai baixar todos os dias as suas entradas, os seus retornos, ou seja, aquilo que foi liquidado. Então, por exemplo, você tem ali determinados boletos que vai vencer no dia 10. Você vai lá no banco, baixa o seu arquivo, né? Vou pegar aqui um arquivo de teste, só para vocês verem. Esse arquivo de retorno aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui para vocês verem. É um retorno de exemplo, tá? Só que vocês não vão entender muito, porque basicamente é um arquivo de texto com as entradas, né? Os registros. Então você vai pegar esse arquivo que você baixou, vamos voltar lá no sistema, e você vai vir aqui em retorno, tá? Então vamos lá, em utilitários, retorno bancário. E aqui você vai inserir o seu retorno. Então você vem adicionar, seleciona para qual banco, se você quer conciliar esse retorno. Então eu vou selecionar o banco, escolhe o arquivo, tá? Então eu vou pegar aqui o arquivo de retorno e processa. Quando você fizer isso, o nosso sistema vai fazer a leitura do teu retorno e vai já automaticamente dar baixa nas faturas que foram quitadas. Isso tudo de forma automática, tá? A única coisa que você vai precisar de fazer é o quê? Baixar o retorno, inserir no sistema, né? E o sistema trata de processar essas entradas, tá bom? Então, a gente fica por aqui nessa versão 2.3, o vídeo já está ficando um pouco extenso, mas não tinha como a gente resumir mais, porque realmente foi algo que levou várias, né? Foram várias modificações no software e que aprimoramos bastante coisa para facilitar para você. Qualquer dúvida, novamente, eu sempre repito nos vídeos, entre em contato através do menu, né, Tickets, manda para a gente sua dúvida, sua sugestão. E se for algo que foi interessante para os usuários, igual nós fizemos aqui, várias atualizações foram sugestões de outros usuários, então envie para nós uma sugestão, sua dúvida, um problema que você encontrou, que a gente vai estar assim, a todo momento disponível para estar resolvendo e te atendendo da melhor forma possível, tá bom? Então, né, nos encontramos em breve, né, no próximo vídeo, quem sabe, e sucesso nas vendas e nos negócios. Até mais. Tchau, tchau.